nesse período da minha vida, eu peguei muito firme na maconha. Mas eu comecei também a buscar Deus junto com isso. Só que ao mesmo tempo, eu já vi que isso começou a afetar minha produtividade. Porque a Luana grávida, a gente tinha que mudar o conteúdo. A gente sabia que não era legal uma mulher grávida, às vezes, gravar um conteúdo sensual. Não podia mais gravar trollagem, não podia estressar ela, entendeu? O tipo de conteúdo que a gente trazia já não cabia mais na época que a gente estava vivendo. Pensa comigo. Se você olhar na sua conta, um dia, você que nunca teve nada, e ver mais de 1 milhão parado. Olhar na garagem, para quem sempre andava de ônibus, e ver 2 Porsche paradas. Não é qualquer um que segura o refrão. Não é fácil lidar com isso. Para quem nunca teve nada, para quem veio do pouco. E quando você tem muito, o negócio fica louco. Nem sempre as coisas te pegam num caminho em linha reta. Você vai entrando em um, em outro. Quando você vê, você chega lá. Mas da forma que chega, aí que determina se vai ficar em pé ou não. Eu entrei numa nova fase de aprender a ser uma mãe boa, fui passando mais um conteúdo para dona de casa, esposa, e ele também foi parando, consequentemente, né? Ele foi parando com esse conteúdo. Automaticamente, nosso vídeo parou de estourar. Aí começou a vir a dificuldade financeira nossa. E junto com a crise financeira, eu comecei a fumar bastante. Então, nessa época, eu já vi que a maconha estava sendo um problema, porque eu não estava conseguindo criar nada além do que eu criava antes. Então, eu percebi que eu precisava parar de fumar. E eu não conseguia. Em determinado tempo, depois que eu comecei a pedir, acho que me deu 1 mês que eu comecei a pedir ajuda para sair. Algo que me tranquilizava, que me dava calma, começou a me dar crise de ansiedade. Então eu vi que ali Deus atendeu o meu pedido. E nesse momento, começou a vir bastante conta, crise financeira pesada mesmo. Não parava de vir aluguel, cartão, água, luz. Então a gente ficou numa situação muito difícil. Não tinha luxo, mas também tinha uma casa ali paga e tinha alguma coisa para comer na geladeira. Agora é a hora da verdade, seja Leon, seja Catarina, que vem com saúde. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, sem dúvidas. O Cauê era tão ciumento com a filha dele que ele tinha medo até de eu dar banho nela. Tudo, ele era muito cuidadoso com a Catarina. Um pai tão presente desde o primeiro dia. Eu tava lá pertinho, acompanhei tudo nessa época, fiquei o tempo todo em cima. Eu fui um pai babão mesmo, com força. E a gente foi muito apegado com ela, desde sempre, eu sempre amamentei ela. Essa conexão de mãe e filha era maravilhoso. A gente sempre colocava os princípios de Deus, né, na frente, a gente levou ela para batizar. A gente começou a caminhar a mais com Deus, né, para dar mais força para nós dois, né. E ele começou também a estudar a Bíblia. Quando a Catarina nasceu, eu já estava um tempo sem usar nada. Eu tive as minhas inseguranças. Porém, quando eu olhei para ela, eu tive mais força. Porque quando eu olhei aquele ser pequenininho, indefeso, que dependia de mim, eu sabia que de um jeito ou de outro eu tinha que proteger e cuidar dela. Então, por mais que eu tinha, às vezes, pensamentos, será que um dia eu vou recair ou não? Eu sabia que eu ia vencer. Eu acho que para um homem, quando nasce um filho ou uma filha, se ele realmente está disposto a viver a paternidade, eu acho que é combustível. Dá propósito, dá um motivo para ele correr atrás, trabalhar, levantar. Eu estava perdido, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu estava disposto a fazer alguma coisa. E eu sabia que eu ia fazer de tudo para manter ela segura e manter ela bem, por mais que eu não estava me encontrando ainda profissionalmente. Mas eu sabia que Deus não ia desamparar, Deus mandou ela por algum motivo. Eu sabia que Ele não ia dar para mim algo que eu não tivesse capacidade de cuidar, de proteger e de criar. Mas eu tava com aquilo, pô, que crise é essa, né? Tipo, não tem pra onde eu ir, eu não sei o que fazer, eu tava perdido, eu não sabia o que era pra eu fazer. Eu tava buscando as respostas em Deus, mas até então não tinha nenhuma, mas eu continuei buscando. Aí você começa a se questionar um pouquinho, né? Você fala, pô, Deus, tô fazendo tudo certo. E a gente tava tão ruim financeiramente que o aniversário de 1 ano que a gente fez da Catarina foi uma melancia no Parque Vila Lobos. Nisso apareceu uma oportunidade de divulgação pra gente, né? Era um curso, na época chamava Funcionário Automático. Até então a gente não achava que isso era um golpe. A gente começou a divulgar e vinha bastante dinheiro, né? A gente pensou, nossa, pronto, agora respiramos. A gente conseguiu comprar algumas coisinhas pra nossa casa. Foi aí que a gente conseguiu mudar de carro. Do Astra a gente comprou uma Tucson. Era um carro grande, era diferente, né? Então a gente pensou, nossa, que legal, né? Agora as coisas vão começar a mudar. Então quando a gente recebeu o feedback das pessoas, a gente falou, não, então isso aqui não é de Deus. A gente, na primeira oportunidade que apareceu pra gente se desviar, a gente conseguiu não cair. Foi quando, de novo, voltou tudo à tona, cada vez pior a nossa dificuldade financeira.
Quem sabe a gente voltando pra lá, a gente não começa a ser chamado de novo pra fazer foto pras lojas, no Brás, na 25. Aí ela topou, ela falou, vamos voltar pra São Paulo. A gente voltou pra São Paulo basicamente com uma mão na frente e outra atrás. Com dívida, com contas a pagar, com quebra de contrato da imobiliária. A gente voltou devendo tudo. A gente estava muito ruim financeiramente. E quando a pessoa, às vezes ela tá assim, ela tem dois caminhos. Ou ela vai para a vida errada, ou ela busca Deus. Então, como eu não queria ir para a vida errada, eu falei, vou me firmar com Deus. O Cauê comentava que na Igreja Universal tinha terapia do amor. Eu ouvia falar, as pessoas falavam, é muito legal. Aí eu falei, tá, eu vou conhecer com você. A gente foi no Templo do Salomão. E eu fui gostando, fui aprendendo. Eu cheguei um dia pro Cauê e eu falei, Cauê, eu não quero mais ser católica. Eu fui conhecendo mais sobre a igreja evangélica, eu falei, eu vou mudar de religião. E daí que começou mais eu me apegar mesmo de verdade. Porque antes era uma pessoa que só frequentava a igreja e rezava assim de vez em quando tinha uma dificuldade, mas ali mesmo eu fui colocando em prática uma fé com razão. Só que quanto mais a gente participava da igreja, quanto mais a gente ia, mais as coisas apertavam financeiramente. Teve uma vez que a gente estava tão duro que eu fui pegar 3 ovos fiados, porque eu não tinha mais moeda. Deus nunca deixou faltar, Ele sempre fez um milagre. Podia estar apertado, mas pelo menos um ovo, arroz, feijão tinha pra gente comer. Só que eu não queria viver assim. E numa dessas perguntas, eu pensei comigo, e se eu tentar abrir uma loja? Eu lembro até hoje, a gente foi no Brás, pegamos umas 4 pecinhas, a gente tinha só uns R$300, a gente foi, lançou um Instagram, fizemos uma publi e não vendeu nenhuma peça. A gente se esforçando, a gente fazendo as coisas certas, nada aconteceu. E então a gente estava pensando, o que tá faltando? O que tá dando errado? Por que Deus não tá nem dando uma direção pra gente? E mesmo com toda essa dificuldade financeira, apareciam muitas oportunidades de divulgações, mas não era algo que era o certo para os seguidores, para Deus. A gente seguia naquele propósito com Deus. Não vamos fechar isso, mesmo que a gente esteja passando por tudo isso. Mas Deus vai nos dar sustento, Ele vai nos mostrar algo que vai melhorar a nossa situação, mas não que possa ser algo que prejudique o próximo. Não, que quando eu paro para lembrar de como a gente era, eu vejo que na verdade a gente nunca foi de Deus. A gente buscava um remédio para nossas dores, um alívio financeiro. E hoje eu vejo o porquê naquela época eu não conseguia enxergar o que ia acontecer. Porque na verdade eu estava buscando Deus para satisfazer os meus problemas, para solucionar os meus problemas, não buscando porque Deus é Deus. Eu queria ver o que Deus podia fazer por mim.